Olá, boa tarde. Começa agora o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. E hoje a gente recebe no programa Fábio Tatsubo. Ele é responsável pela Gibiteca Marcel Rodrigues Pais, que funciona no Posto 5, na Orla de Santos. Fábio, seja bem-vindo ao Redação Regional. Obrigado pela oportunidade. Fábio, eu gostaria de saber de você. Antigamente o gibi ele era tido como uma leitura, podemos dizer, marginalizada. Ao longo do tempo isso foi mudando, não é verdade? Na verdade, o gibi, antes dele ser marginalizado, foi na década de 1950, mais ou menos, ele já era uma ferramenta poderosa para utilizar essa mensagem através de desenhos em sequência. A partir da ideia de que ela poderia fazer mal para as crianças, foi quando associou a imagens a texto, fazendo com que a criança poderia ficar preguiçosa, porque ela não tem a quantidade de leitura que um livro carrega, né? Mas isso tudo foi mudando e perceberam que as histórias em quadrinhos é, na verdade, uma poderosa ferramenta de estímulo à leitura, da imaginação e da criatividade. É isso que eu queria saber de você. O gibi ele tem mesmo essa característica? Ele forma, talvez, possíveis novos leitores que se iniciam no gibi, na HQ e depois se tornam leitores assíduos? Na verdade, as histórias em quadrinhos ela é conceituada como arte sequencial, a sequência de desenhos que envia uma mensagem. Então, se a gente for ver dessa forma, a primeira forma de comunicação que a gente teve, antes da gente aprender a falar, estipular os idiomas, foi através de sequências de desenhos que o homem pintou nas cavernas para perpetuar uma mensagem. E se a gente passar a lupa, a gente vai perceber que a civilização egípcia, inca, maia, chineses, gregos e romanos também pintaram suas sequências de desenho para perpetuar uma mensagem. E na Idade Média, quando as pessoas, elas, na sua maioria, eram analfabetas, elas não sabiam ler, as pinturas da Via Crucis que você vê na igreja, elas são sequências de desenho que contam uma história. Então, a ferramenta, a Histórias em Quadrinhos, é uma arte interdisciplinar, que para você poder produzir, você primeiro precisa escrever. Então, você trabalha língua portuguesa, contextuar ideias, organizar ideias. Depois vem as artes plásticas e toda a produção de quadrinhos, você interage com diversas disciplinas escolares. Como é que funciona as divisões aí dos quadrinhos? Tem diferentes estilos? Sim, nós temos os quadrinhos, eles são subdivididos por segmentos, né, estilos. Então a gente vai ter os cartoons, que é o da Disney, Turma da Mônica, direcionado para o público infantil. Vão ter os DCs e Marvels, que são os comics, que a gente chama que são os super-heróis, com superpoderes, né? Que hoje fazendo bastante sucesso por causa do cinema. Vão ter também os adultos e os clássicos, que são adaptações de grandes obras de literatura, que também podem ser vistas nas histórias em quadrinhos. Então, na verdade, você tem diversas formas de se expressar e tem a publicação independente, que antigamente era produzida só em fanzines, que era feito em xerox, e hoje a gente consegue ver esses grandes trabalhos que começaram em xerox indo para as livrarias. O público, ele acompanha ao longo do tempo, porque os quadrinhos, como você disse, eles são bem antigos. Esse público, ele acompanha, é possível ver muitos adultos lendo os HQs, gibis? As histórias em quadrinhos, nos últimos 20 anos, ela mudou de público e de linguagem. O público, ele envelheceu, ele diminuiu, ele encolheu em função das outras mídias que vieram nesses 20 anos. Aí a gente vai competir os gibis com os games, as TVs com TV a cabo. Então são outras atividades que você acaba tirando do foco da criança o gibi, mas ela continua sendo uma importante ferramenta, porque a sequência de desenho faz com que uma criança, mesmo não sendo alfabetizada, ela tenha o entendimento da mensagem. Então essa é o grande desafio dos quadrinhos hoje, é saber qual é a nova plataforma que ela vai se adaptar. Que legal. A Gibiteca, ela faz, esse ano, né, 21 anos. Gostaria que você contasse para o pessoal que está em casa, como é que funciona a Gibiteca, quais acervos, o que vocês têm lá na Gibiteca? A Gibiteca vai ter público, nós temos um acervo de mais de 10 mil revistas, muitas delas, 90% são doações, a gente recebe também as revistas atuais, então quem quiser ler gibis e conhecer toda a história daquele segmento, ele vai poder ver as primeiras revistas até as mais as recentes que estão sendo lançadas agora na banca. Acho que a pérola que a gente tem na Gibiteca, ela é a Tico Tico, que é a primeira revista de histórias em quadrinhos publicada no país.
E é o bibelô aí. Sim, sim, mas temos várias outras obras que são bem interessantes, que o público vai poder conhecer um universo enorme de quadrinhos e perceber que ela não se resume só à Turma da Mônica, ou ao que eles estão habituados É um a ver universo muito mais complexo, né? Isso, nas bancas. Legal. Fábio, então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo sobre HQs, porque chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Fábio. A gente começa com o destaque do Santa Portal. Um menino de 4 anos foi baleado na perna na noite de ontem em Guarujá, durante um tiroteio entre policiais e bandidos. O menino estava acompanhado do pai. Acesse o site e saiba mais detalhes. Foi realizada nesse fim de semana, na piscina da Unisanta, a segunda etapa do Circuito Paulista de Natação para Deficientes Visuais. A competição classifica para o Circuito Nacional. Tânia Evangelista faz parte da banda do Lar das Moças Cegas, mas é na piscina que ela se destaca. Ficou com a prata na competição nos 50 metros livre, na categoria S12, com o tempo de 42 segundos e 42 centésimos. Estava fazendo 46, agora estou fazendo 42, abaixei bem o tempo. Então o tempo que eu estava fazendo, o tempo que eu fiz hoje é o tempo que eu estou tirando nos treinos, né? E para mim foi um resultado ótimo, então a tendência é treinar mais e baixar mais ainda. Além de Tânia, cerca de 50 atletas de todo o estado fizeram bonito na piscina da Unisanta nesse sábado. Esta é a primeira vez que uma etapa do Circuito Paulista de Natação para Deficientes Visuais é realizada na Baixada. A qualidade da infraestrutura, né, eu acho que é algo a se destacar, né? A história da Universidade de Santa Cecília com a natação e o fato de a gente ter um grande atleta de destaque, né, Carlos Fahrenberg, que é uma referência para esses atletas que aqui também estão. O pensamento da Federação Paulista de Desporto para Cegos é exatamente esse, que a gente crie novos núcleos em diferentes cidades do estado. Por quê? Porque assim a gente promove as parcerias e principalmente incentiva os atletas da região a estarem participando. Mais do que um reconhecimento, acaba sendo também um estímulo para que este trabalho tenha continuidade e que realmente abrace cada vez mais pessoas que são portadoras de deficiência e que têm muito talento e que devem ter todos as suas habilidades e interesses desenvolvidas, não é? Há 10 anos, o treinador Renato Bartolo desenvolve um trabalho com atletas especiais na universidade. Tanto que hoje ele atua como técnico da equipe da Unisanta, da Prefeitura e do Comitê Paralímpico. O nosso aluno inicial da minha turma, pelo menos, foi o Carlos Alonso Fahrenberg, né? Hoje é um recordista mundial, hoje inclusive está no Campeonato Mundial em Montreal, no Canadá. Então, através dele, a gente foi aprendendo a trabalhar com essa equipe, né? Com deficientes visuais, físicos, né? E a Unisanta vem crescendo. Nós temos também melhorado os nossos desempenhos e aumentado o número de praticantes. E isso para nós da universidade é fundamental para que a gente possa também ter, não só nos babies, nas mulheres, nos atletas de competição, mas acima de tudo nos deficientes, um exemplo principal de superação dos seus próprios limites, criando até uma imagem positiva perante até mesmo os atletas de alto rendimento. Legal. Fábio, quando eu era criança eu adorava ler gibis, lia muito e o meu preferido era o da Turma da Mônica. Agora eu não tenho mais tempo, mas antes eu adorava mesmo. Admiro quem faz isso até hoje. E eu estava vendo aqui na internet que você ganhou um prêmio muito importante por incentivar a produção de quadrinhos nacionais. Novos talentos estão aparecendo nessa área hoje em dia, né? E aqui na região, essa produção está crescendo? Sim, na verdade esse prêmio foi o Prêmio HQ Mix, foi em 2000, foi com o projeto 500 anos de Brasil em quadrinhos. E aqui na Baixada, na verdade, a gente tem artistas que já publicam internacionalmente nas grandes editoras norte-americanas, vencedores também de salões internacionais de humor, e um deles está nesse mês na Gibiteca fazendo uma oficina de criatividade, que é o Seri. Seri já foi chargista do Jornal Tribuna, hoje é do Diário Grande ABC, e já ganhou, por exemplo, o salão como o Salão Internacional de Piracicaba. O público que quiser chegar e conhecer um pouquinho lá da Gibiteca, eles podem
está pegando emprestado um gibi ou não? Ou é só a leitura no local? A Gibiteca, na verdade, ela está lá de portas abertas, são mais de 10 mil gibis. Os interessados podem ir de segunda a domingo, de segunda a sexta no horário diurno, né, o horário normal, no sábado e domingo na parte da manhã, mas como a gente produz os eventos no final de semana, o período da tarde no sábado também tem sido ocupado por esses grandes eventos que têm integrado artistas. Por exemplo, nesse último mês tivemos desenhistas que publicaram na Disney na década de 70, tivemos o Gustavo Duarte, que fez um livro, ele é premiado 7 vezes no HQ Mix, que o livro dele é todo feito, o cenário é em Santos. Então, na verdade, a pessoa interessada pode ir lá ler os gibis, o nosso acervo, mas também pode fazer a troca. Temos uma série de gibis repetidos e quem quiser é só passar lá e fazer a troca de gibis e levar para casa. E está todo mundo convidado, então, para conhecer a Gibiteca, não é, Fábio? Sim, sim. A Gibiteca agora... A nossa sequência de trabalho em outubro, vamos comemorar pela primeira vez no país o Dia Nacional do Fanzine, que é o berço das grandes ideias, onde os autores publicam seus primeiros rabiscos antes de chegar nas grandes editoras. E no final do ano, em dezembro, a gente tem o aniversário da Gibiteca e vamos trazer grandes artistas premiados para fazer uma grande exposição dos seus trabalhos aqui na cidade. Que legal. Fábio, então, a gente agradece a sua participação. Sucesso para a Gibiteca, para você. E parabéns por esse trabalho todo. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Obrigado, Fábio. E nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Nós voltamos amanhã, 1h15. Até lá. Te vejo amanhã. Tchau.